Fala galera, eu aqui de novo, Fabiano Matos, Biologia na área. Pessoal, vamos fazer aquele protocolo de novo? Tá inscrito no meu canal? Se não tá inscrito, se inscreve. Ativa a notificação aqui para você sempre receber mensagem que tem vídeo novo, tá bom? E visualiza 1, 2, 3, 4, 1 milhão de vezes se vocês quiserem. Hoje eu preparei para vocês relações ecológicas. A gente tá focando um pouco no Enem. A prova do Enem ela cai aproximadamente 41% de ecologia. E relações ecológicas cai muito. Eu não me lembro de uma prova do Enem que, direta ou indiretamente, não tenha cobrado relações ecológicas. Tá bom, galerinha? Para começar relações ecológicas, vamos lembrar uns conceitos aqui bem legal antes da gente falar das relações em si. Então presta atenção. As relações ecológicas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Quando eu falar que uma relação é harmônica, quer dizer que ela é uma relação positiva. Nos vestibulares pode aparecer assim também, relação positiva. E essa relação positiva quer dizer que ela é o seguinte, ou ela é positiva para um e indiferente para o outro, ou ela pode ser positiva para os dois. Ou seja, os seres envolvidos estão sempre ganhando. Tudo bem? As relações desarmônicas, alguém está se dando bem, alguém está se dando mal. Ou pode acontecer ainda dos dois se darem mal. Por exemplo, competição. Quando os seres se competem, é prejuízo para os dois. Mesmo que o ganhou, antes ele não estivesse ali competindo, tá bom? Então assim, relação positiva e relação negativa. Além disso, essas relações elas podem acontecer dentro da mesma espécie e elas podem acontecer fora, entre uma espécie e outra. Se a relação ela ocorrer dentro da mesma espécie, ela é chamada de relação intraespecífica. Intra, ó, dentro. Se eu disser que a relação é interespecífica, entre espécies diferentes. Então, intra, as espécies são iguais, inter, as espécies são diferentes. Tudo bem? Vamos começar então a falar das relações que são intraespecíficas? Moçada, relações intraespecíficas vão ocorrer dentro da mesma espécie. Existem as do bem, que são as positivas, as harmônicas, e existem também as do mal. Primeiro, colônia. Na colônia, os seres eles vivem juntos, ligados, grudados entre si. Por exemplo, colônia de bactérias, colônia de caravelas. Os seres vivem juntos e é melhor que eles vivam juntos para conseguir, por exemplo, captura de alimentos, mas eles são grudados fisicamente entre si. Pode ocorrer divisão do trabalho ou não, tá? A sociedade, os seres também vivem juntos e podem viver juntos com divisão de tarefa ou não. Por exemplo, se eu falar de abelhas, que é o que mais cai, é uma sociedade do tipo heteromorfa, porque ali tem a abelha rainha, tem a operária e tem o zangão, e cada um tem uma função. Mas nós, seres humanos, a gente vive junto também. A gente é uma sociedade homomorfa, né? Na verdade, a gente não tem uma forma diferente do corpo pela divisão do nosso trabalho. A diferença, basicamente, de sociedade com colônia é que na colônia os seres são grudados fisicamente entre si. Mas dentro da mesma espécie, a galera não faz só coisa boa não, elas fazem coisas ruins também. Por exemplo, competição. Você fala, pô professor, mas existe competição dentro da mesma espécie? Ou até com seres humanos existe? Imagina lá, né, na natureza. Pessoal, os seres da mesma espécie, eles podem competir, por exemplo, por alimento, que nós chamamos de recursos. Eles podem competir também por território. Imagina que a população está crescendo demais e eles começam a brigar por território. E ainda existe competição por fêmea. Isso é uma seleção sexual. Tem seres que começam ali, eu vou disputar aqui a fêmea e quem ganhar a fêmea escolhe. Na espécie humana existem outras formas da fêmea escolher, mas não é assunto para biologia não, tá bom? Então isso é chamado de competição. E pode ocorrer ainda, galera, um negócio muito legal. Assim, legal do ponto de vista de estudo, né? Porque lá na natureza isso não é bacana. Os seres de uma mesma espécie, eles podem matar o outro para se alimentar. Ou até mesmo comer, né? Um ser come o outro da mesma espécie. Isso acontece, por exemplo, em aranhas. Vou dar um exemplo de uma aranha aqui fantástica. A aranha, ela tem, na verdade, um encontro nupcial e depois ela come o macho. Segundo os autores, isso tem a ver para os seres vivos, o filhotinho dela, nascer com mais nutrido. A ideia é mais ou menos essa. Tem outra espécie de aranha que depois que os ovos eclodem, ela consegue literalmente deixar seus filhos comer. Os filhos começam a comer a mãe ali e ela permite que isso aconteça. E a gente sabe que em outras espécies também, como ratos e até porcos,
existe o C se alimentar do C da mesma espécie, que é canibalismo, tá? Todas essas que eu falei são relações que ocorrem dentro da mesma espécie. Tudo bem, pessoal? Agora vamos falar de relações que são interespecíficas. Nós vamos falar tanto das harmônicas quanto das desarmônicas. Para quem não pegou o conceito ainda, entre espécies diferentes. Tudo bem? Vamos começar então por protocooperação. Eu estou falando aqui de relações interespecíficas harmônicas. Pessoal, protocooperação é chamado também de mutualismo facultativo. Um ser ajuda o outro, mas essa relação não é obrigatória, por isso que ela é chamada de facultativo. Por exemplo, eu tenho crocodilo e pássaro paliteiro. O crocodilo abre a boca, o pássaro paliteiro limpa os dentes do crocodilo. Tem um cara que está ganhando limpeza e tem outro cara que está ganhando alimento. Anu e gado. Fica lá aquela ave tirando os carrapatinhos da vaca. O anu está ganhando alimento e a vaca está ganhando proteção. Mas essa relação não é obrigatória. Se eu falar de mutualismo, moçadinha, aí sim é uma relação obrigatória. Os seres eles têm interdependência para viver. Exemplo, ruminantes e bactérias. Os ruminantes, eles não conseguem digerir a celulose. Mas o que acontece? Existem bactérias que têm a enzima celulase dentro dos ruminantes que conseguem digerir para elas. E sabe qual é o detalhe? Se eu tirar um, o outro morre. E outro grande exemplo de mutualismo, que papai vai até anotar aqui, são os líquens. Líquens são a associação de algas com fungos. As algas fazem fotossíntese, o fungo não faz. Mas o fungo consegue dar proteção, água e sais minerais para a alga. É uma relação obrigatória. Nesse caso é mutualismo. Depois, comensalismo. O comensal é o ser que se alimenta dos restos alimentares de outro, mas não causa prejuízo. Esse cara aqui não é parasita. Por exemplo, o tubarãozinho, né? E tem um monte de peixinho chamado de rêmora, que fica se alimentando dos restos ali do tubarão. Isso é um caso de comensalismo. O leão e a hiena, dependendo do contexto, também é. Depois que o leão já comeu lá a sua caça e deixa os restos alimentares, a hiena pode ali se alimentar. Nesse contexto, você vai enxergar um comensalismo aí. É uma relação boa, não está tendo prejuízo para ninguém. Outra relação ecológica harmônica também entre espécies diferentes é o inquilinismo, pessoal. Aqui, inquilinismo, um ser é um inquilino. Ele mora dentro do outro, mas sem causar prejuízo. Exemplo, pepino do mar, que é o Loturia, e o peixinho chamado de peixe-agulha ou fiarácea. Ele mora aqui, ó, no ânus do pepino do mar, mas não causa prejuízo algum. O pepino do mar está de boa e esse bichinho ganha proteção. Para ele é positivo, ó. Ele está se livrando de um predador, beleza? Epifitismo parece um pouquinho como equilinismo. É o caso das bromélias e orquídeas que vivem em plantas altas, tipo plantas da floresta atlântica ou da floresta amazônica. A orquídea, ela está interessada em luz. Ela não está pensando ou ela não está fazendo parasitismo algum não, tá bom? Orquídeas e bromélias com plantas de florestas é um tipo de epifitismo. E nossa última relação, aqui das harmônicas interespecíficas, é a forésia. Eu sempre brinco com meus alunos que forésia parece foreves, mas não é. Forésia é quando um ser usa o outro como transporte. O cara pega carona. Por exemplo, o carrapicho que gruda nos animais. Aquele carrapicho, né, é representante lá da planta, tem uma sementinha ali dentro. Ele só está pegando carona com o cavalo, ou com o bicho, ou até com a gente. Depois, onde que aquele carrapicho cair, vai germinar, vai formar uma nova planta. E isso é uma relação do tipo harmônica. Agora, dentro da mesma espécie, os seres também fazem relações desarmônicas, ou seja, a galera briga entre espécies diferentes. Por exemplo, parasitismo. Isso aqui é muito fácil. Parasitismo eu vou ter dois representantes. Um, chamado de parasita, que é o ser que se hospeda no corpo de outro, causando prejuízo. Pode ser ectoparasita, quando ele está do lado de fora, ou pode ser endoparasita, quando ele está do lado do corpo, de dentro, quando ele está dentro do corpo. Lombriga, endoparasita. Carrapato e piolho, ectoparasita. Ok, pessoal? Quem está deixando o bichinho ficar no corpo dele é chamado de hospedeiro, que é o ser prejudicado. O esclavagismo é chamado de parasitismo social. Esse esclavagismo é quando um ser utiliza do trabalho do outro. Tem um exemplo fantástico, que é do pulgão com a formiga. O pulgão ele absorve a seiva elaborada das plantas. E a formiga, ela fica no ânus do pulgão, sugando a sobra dessa seiva que está ali. Ou seja, o pulgão, a formiga está colocando o pulgão para trabalhar para ela. Então, na verdade, o pulgão não está gostando muito dessa ideia, não. Pelo menos eu acho que não está, né? E a formiga está se beneficiando.
Isso é chamado de esclavagismo. Predatismo, fácil demais. Você vai lembrar de predador, leão, mata o outro, a zebra, para se alimentar. Predação ou predatismo, a mesma coisa. Vocês vão lembrar para o Enem que o predador ele regula a densidade populacional de presas. Se eu tiver muito predador, as presas diminuem. Se o predador adoece, a presa tende a aumentar, ok? Isso cai muito em vestibular. Então, predação é um pouquinho diferente do parasitismo. O parasitismo ele não quer, o parasita não quer a morte do hospedeiro, não. Porque se o hospedeiro morrer, ele está fadado a morrer também. Agora, a predação não, é diferente. Porque o leão não vai falar para a zebra assim, eu vou pegar só um pedacinho do seu pescoço aqui, vai matar para se alimentar. Depois, nós temos competição. Entre espécies diferentes, ocorre competição. Mas só vai existir competição se os seres tiverem o mesmo nicho. Nós já trabalhamos nichos em aulas anteriores aqui, pessoal, tá bom? Lembrem disso. A gente falou lá de conceitos básicos de ecologia e nós falamos de nicho. Se os seres tiverem o mesmo nicho, eles vão brigar, competição, por recursos e por espaço. E para finalizar, esse nome aqui, ó, antibiose. Antibiose ou amensalismo, meu povo, minha galera, é, na verdade, um nome muito parecido com antibiótico. Na verdade, o nome antibiótico veio dessa relação. Os fungos, eles fizeram antibiose, liberaram substâncias tóxicas que mataram bactérias. Daí o nome antibiótico, que foi dado ao primeiro antibiótico formado, que é a penicilina, ok? Então, antibiose é quando um ser libera substâncias que mata os outros em volta. Tem um exemplo clássico também, que agora com poluição cai muito em vestibular. Maré vermelha, proliferação de algas que liberam neurotoxinas na água. Tudo bem? Então fechamos aqui as nossas relações ecológicas. Relação ecológica cai demais no Enem e nos principais vestibulares. Pessoal, até a próxima. Um abração, galera. Até mais.